Olha, entra ano, sai ano e época de verão é época de falar sobre dengue. Muitas preocupações, o número de casos vem aumentando, apesar das vacinas, né, doutor, que temos já à disposição por aí. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Barão, bom dia para a Roberta, para os Bom nossos dia. ouvintes. Começando o ano falando de dengue, né? O ano passado foi a pior epidemia da história do nosso país de dengue, tanto em número de casos quanto em número de óbitos. Para quem não sabe, o Brasil é campeão mundial de casos de dengue. E aquela extrema dificuldade de combater uma doença causada por um mosquito, que é difícil controlar o Aedes aegypti. E o planejamento agora para 2025, né, Barão e Roberta? Porque com o aquecimento global, fenômenos climáticos, é esperado de novo que 2025 seja um ano com muitos casos e um enorme desafio para o Ministério da Saúde, já que as estratégias de combater a dengue implicam em vários campos de ação. Primeiro, controlar o vetor, o mosquito, que é difícil, depende da população, depende de uma série de medidas. E uma outra nova estratégia recente é uma vacina, que infelizmente no Brasil, apesar do Brasil ser o primeiro país do mundo a ter uma vacina de dengue no programa do SUS, no programa de saúde pública, né? Ela ainda é restrita para grupos específicos e mesmo para adolescentes. No ano passado, a adesão da população foi muito ruim, né? Os pais não levaram os adolescentes para tomar a vacina da dengue. Então, aí todo esse imbróglio já mostra a nossa perspectiva para 2025, que não vai ser muito favorável para a dengue no nosso país, infelizmente, novamente, né? Pois é, já temos poucas doses. Quem pode tomar, muita gente não compareceu ou não tomou a segunda dose. Vacina é feita em 2 doses. Agora, doutor, a farmacêutica, a Takeda, que é responsável pela produção da vacina contra a dengue, que a gente tem por enquanto, a Qdenga, ela afirmou que pretende conduzir ainda neste ano um estudo para tentar avaliar respostas da vacina para os idosos, pessoas com mais de 60 anos, que estão no grupo de risco para dengue, mas não são vacinados porque a vacina ainda não foi testada nessa faixa etária. Tem a indicação de que médicos podem prescrever a vacina para pessoas com doenças, grupos de risco, maiores de 60 anos, se puderem tomar na rede particular e souberem, né, que a vacina não foi estudada em pessoas maiores. Isso pode ser feito, doutor? Olha, essa é uma excelente, maravilhosa pergunta, porque é uma pergunta que todo mundo faz, porque o estudo da Takeda é a indústria japonesa dessa vacina, né, a vacina tetravalente, foi estudada entre uma idade de 3 até 60 anos. Não foi estudada em gestante, não foi estudada em população imunossuprimida ou população acima de 60 anos também. Então, nesse caso, eu falar para os nossos ouvintes que existe a possibilidade de você tomar essa vacina na rede privada. Até o ano passado foi difícil achar essa vacina, teve períodos que estava complicado de achar, acabou na rede privada, mas no caso que você está nesses estratos de ter mais de 60 anos ou ter alguma imunidade, déficit de imunidade, converse com o seu médico e a decisão é muito da conversa individual, de avaliação cada caso a caso. Pesar risco-benefício. Se você está num local com muito caso de dengue e se seu médico, depois de avaliar especificamente esses grupos, te conversar com você e optar por tomar a vacina, ok, mas não vá sem conversar com o seu médico com relação à indicação de tomar para acima de 60 anos. Então, provavelmente a Takeda vai abrir novos estudos para grupos que não foram estudados, mas nessa situação, converse com o seu médico e considere a possibilidade, sim, se ele autorizar você a tomar a vacina. Doutor, quem, por exemplo, pegou dengue no ano passado, né? Tem algum problema maior se voltar a pegar dengue nesse ano ou já passou o tempo, é outra história um ano depois? Essa também é uma pergunta que é muito comum quando a gente fala de dengue, porque existem 4 tipos de dengue, sorotipos, tipo 1, 2, 3 e 4. Às vezes você, no ano 2024, teve uma dengue com sorotipo 1. O que acontece? Se você... No Brasil circulam quase todos os sorotipos, inclusive nos últimos meses tem circulado o sorotipo 3, né, que pode ser até um pouco mais grave. Então, se você pega uma nova dengue com um sorotipo diferente do primeiro tipo que você pegou, você pode ter um fenômeno até de um quadro mais grave de dengue, que antigamente a gente chamava até de dengue hemorrágica, a gente nem utiliza esse termo mais, mas é fazer um quadro mais grave, porque o seu organismo vai ter anticorpo contra a primeira infecção, mas contra essa, o anticorpo vai ser o contrário, ele vai ajudar a fazer uma forma mais
mais grave de doença. Então, é possível, quando a pessoa tem uma segunda infecção, fazer um quadro mais grave até do que a primeira infecção. Então, por isso o motivo que a gente fala da vacina, do controle do vetor. Então, não é uma imunidade duradoura, pelo contrário, é um paradoxo. Você pode fazer uma imunidade pior para o segundo episódio de dengue. Sim, vamos relembrar, doutor, os sintomas da dengue, até porque a vacinação não vai ser a principal forma de combate. Entre as previsões para esse ano, o Ministério anunciou uma ação planejando ampliar o uso de novas tecnologias que vão tentar controlar vetor, vão implementar até insetos estéreis, né, em aldeias, por exemplo, tentar fazer borrifação específica em domicílios, com grande circulação de pessoas, com grande circulação dos mosquitos também. Tem algumas novidades em relação a tecnologias para tentar ajudar a combater o mosquito, mas pela vacina não vai vir esse combate porque o público-alvo ainda é muito reduzido. Quais os principais sintomas que a gente tem que ficar ligados, e principalmente nas crianças que têm sintomas parecidos para outros vários tipos de virose nessa época do ano? A gente fica meio confuso, né, doutor? Pois é, não só para criança, para adulto também, viu, Roberta? Porque quais são os sintomas iniciais de dengue? Febre muito alta, um febrão acima de 38, 39 graus, uma dor muscular em quase todos os grupos musculares e um quadro de dor de cabeça, que é bem característico da dengue, apesar de não fechar totalmente o diagnóstico, é a cefaleia retroorbitária. O que é isso? É uma dor de cabeça, parece que você levou um soco no fundo do olho, uma dor de cabeça vem em volta dos olhos, né? Pode aparecer manchinhas pelo corpo também, o que a gente chama de racho cutâneo. Então, nessa situação, o ideal é que você faça uma avaliação em pronto-socorro e também para alguns grupos específicos, atentar os sinais de alerta ou sinais de gravidade da dengue, sangramento, queda de pressão, tontura, uma dor abdominal muito importante, vômitos que não param. Então, aí é critério de ir para o pronto-socorro, fazer medicação, fazer soro, porque não tem um tratamento específico para dengue, não tem um remédio, uma ação, um antibiótico, um antiviral, anti-dengue. Basicamente, as condutas são hidratação e observação desse paciente. Então, tem que prestar atenção nesses sinais e, quando estiver grave, realmente procurar o serviço de emergência para ser avaliado. Sei que vai ser chute puro, doutor, mas você imagina em janeiro de 2026, a gente vai voltar a falar sobre dengue aqui ou ao longo desse ano, com o desenvolvimento, aperfeiçoamento, distribuição das vacinas, já vai ser algo ultrapassado do dia a dia do Brasil? Olha, Barão, a gente fala isso todos os anos, desde os anos 90, e todo ano tem caso de dengue. Sabe qual a grande perspectiva, Barão, Roberto e nossos ouvintes? É que o Butantan tem uma vacina de uma única dose que foi aprovada, passou por estudos de fase 3, a publicação foi ano passado, a publicação brasileira, muito interessante. E se essa vacina for aprovada pela Anvisa, e como é produção nacional, talvez a gente consiga ter uma vacinação em massa, já que o custo da vacina talvez seja menor, uma vacina de uma única dose. Então, obviamente, provavelmente a gente vai ter dengue para os próximos 10, 20 anos, com aquecimento global. A questão é não ter epidemias tão catastróficas como foi a do ano passado. Ter caso, ter óbito, mas não cada vez mais aumentar caso, aumentar óbito, porque é uma doença transmitida por um simples mosquito e a gente há 40 anos não consegue controlar a dengue. Agora, com vacinas, com outras plataformas, talvez a gente consiga melhorar o cenário para os próximos anos, mas difícil pelo aquecimento, a mudança climática, com a falta de colaboração da população dentro de casa, com água parada. Então tem que contar também com a colaboração das pessoas para evitar, dentro do próprio domicílio, que tenha um foco de proliferação do mosquito. Doutor, 3 ouvintes fizeram perguntas parecidas, que eu vou resumir em uma só. Ouvinte final de telefone 0648, o Leandro, perguntando por que não há vacina gratuita para todo mundo, já que a dengue matou mais do que a Covid no ano passado. Pois é, também é uma pergunta deixando com a pulga atrás da orelha, porque a única fabricante dessa vacina que tem a vacina aprovada é a vacina da Takeda, é a indústria japonesa. Ela não tem capacidade de produção para um país do tamanho do nosso, e o custo também para comprar pelo Ministério é um custo elevado. Então a gente fica refém de uma única tecnologia praticamente disponível agora, que é a vacina da Takeda, com a capacidade inferior de produção para um país do tamanho de um continente como o nosso. Então por isso que é tão importante a gente investir em plataformas vacinais nacionais, como essa vacina do Butantan, que é uma vacina que mostrou uma eficácia muito interessante, um regime de uma única dose. Então a gente torce para que no mercado tenha outras possibilidades de plataformas, para a gente não depender de uma única indústria para ter vacina no SUS, né? Olha, eu vou te falar, essa vacina vai ser muito, muito bem-vinda. Tomara que seja distribuído o mais rapidamente possível, né? Essa e outras vacinas,
porque o Brasil não aguenta mais. Situação de todo o verão, como disse o Dr. Álvaro, a gente voltar a falar sobre surtos, casos. Ano passado, recorde de dengue no país, gente que morre por causa desse mosquito maldito aí. É um terror. Doutor, sempre bom tê-lo aqui com a gente no nosso